Oi, turminha! Agora vamos falar um pouco sobre português. Essa semana vocês vão estar estudando o livro 2 também, né? Nas páginas 20 a 26. Vocês vão estudar sobre poema visual, sinonímia e coesão e encontro vocálico, né? O ditongo. Vocês vão aprender só sobre o ditongo, por enquanto. Bom, poema visual é aquele que os recursos visuais, né, como o nome já fala, são explorados para transmitir uma mensagem, né? Deixa eu passar aqui para vocês verem. Olha lá, gênero textual, poema visual. Coloquei 2 poemas visuais aí para vocês entenderem melhor. E o objetivo desta aula é para vocês conhecerem os poemas visuais e perceber a organização, né? Para vocês também produzirem. Então a gente está vendo aí uma bicicleta que está transmitindo uma informação para a gente também, né? Vamos ler, ó. Almejo a liberdade, percorro assim a cidade. Aí, para formar a roda, escreveu que roda, que roda, que roda, que roda e formou uma roda, certo? Ou outro, ouvido seletivo. Irritado pelo que ouço, a contragosto, percebi que, na verdade, sou feliz, porque, musicalmente falando, acredito que não evoluo mais. Bom, o poema visual, ele pode ser representado, né, por uso de elementos visuais e palavras, como vocês acabaram de ver. Os poemas visuais, não é obrigatório ter rima, né? Pode ter rima ou não. E os poemas visuais, eles trazem a ideia de som, de movimento e nos possibilita diferentes formas de fazer a leitura deste poema. Vamos observar mais outro aqui? Olha lá, ó. O título desse poema visual aí é A Chave Mestra. De cara, a gente já percebe que é um desenho de quê? De uma chave. Vamos tentar ler esse poema visual aí? Ó, perseverança e força de vontade, aliadas ao estudo e ao trabalho, são a chave mestra para todas as portas da realização pessoal. Esteja preparado. Não espere cair do céu. Bem tenso esse poema visual aí, né? Vamos tentar interpretar este poema? Vamos lá. A figura formada com essas palavras, vocês acham que ela representa o poema que foi escrito? Vocês acham que tem a ver? Representa uma chave, né? Essa ilustração, ela dialoga com o texto que foi escrito, né? Ela dialoga, né? Pois passa a ideia de que a força de vontade colaboram para conquistar o sucesso, né? O título a gente consegue também ver, a chave mestra. E qual é o tema deste poema? A gente consegue identificar? Né? O tema é: o sucesso não vem por acaso, né? Então, os poemas visuais têm a gente tem uma facilidade para interpretar também, porque tem o uso das imagens, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre sinonímia e coesão. Vocês vão aprender que as palavras sinônimas funcionam como elemento coesivo no texto. O que é sinonímia? É a relação estabelecida entre duas ou mais palavras que representam significados iguais ou semelhantes. Então, sinonímia, gente, é sinônimos. Vocês já ouviram falar em sinônimos, né? Só está agora com uma palavrinha diferente, sinonímia, mas é basicamente a mesma coisa. Bom, vocês lembram que na outra aula a gente falou sobre os pronomes pessoais e vocês aprenderam a usar os pronomes pessoais para substituir nomes nos textos, nas frases, para evitar a repetição da palavra e dar mais e para ficar um texto mais coesivo, mais interessante, facilitar a leitura e o entendimento?
Então, nós vamos fazer a mesma coisa agora com os sinônimos. Esse é o objetivo, tá? Substituir palavras também no texto, nas frases, para evitar a repetição. E agora a gente não vai usar os pronomes, vamos usar os sinônimos, certo? Vamos ver. Aí tem esse pequeno texto aqui, ó. Eu pintei as palavras repetidas. Vamos lá. Fizemos um passeio maravilhoso hoje e tiramos fotos maravilhosas. O dia estava maravilhoso, o céu estava numa cor maravilhosa. E todos nós estamos com um humor maravilhoso também. Foi maravilhoso. Para completar, postamos as fotos em nosso blog e ficaram maravilhosas. E aí, a leitura não ficou um pouco enjoativa, com muitas palavras repetidas? Será que a gente não consegue substituir essas palavras por sinônimos, né? Vamos usar então a sinonímia para fazer a coesão aí nesse texto? Vamos lá então. Eita, olha como ficou. Fizemos um passeio maravilhoso hoje e tiramos fotos extraordinárias. O dia estava excelente, o céu estava numa cor admirável e todos nós estávamos com um humor surpreendente também. Foi fantástico. Para completar, postamos as fotos em nosso blog e ficaram magníficas. Viu aí? Como que a gente substituiu a palavra maravilhoso e maravilhosa por outras palavras que têm um significado igual ou semelhante, né, da palavra maravilhoso e maravilhosa, certo? E o texto ficou bem mais gostoso para ler, né, e bem melhor entendimento, certo? Então a gente tem que procurar usar pronomes e sinônimos para deixar o texto mais interessante, certo? Entenderam? Bom, vocês vão ver também. Vocês vão ver também o encontro vocálico, né? O ditongo. E com essa aula, vocês vão aprender a identificar o ditongo nas palavras, certo? Bom, o que é o encontro vocálico? É o encontro das vogais, né? Ou semivogal na mesma palavra. E o ditongo, ele é o encontro da vogal na mesma sílaba. Então, para a gente saber se a palavra que tem um encontro vocálico ela é ditongo, eu tenho que fazer a separação de sílaba dela primeiro, né? E se as sílabas ficarem juntas na mesma sílaba, se as vogais ficarem juntas na mesma sílaba, ela é um ditongo. Vamos entender então, para vocês não se confundir, que o artigo usou ali vogal e semivogal, né? Vamos só relembrar um pouquinho a diferença. Bom, as letras, né? O alfabeto, nós temos as vogais e as consoantes. A, E, I, O, U, são as vogais quando elas estão ali juntinhas. Ela é o A, E, I, O, U. Mas quando elas estão nas palavras, né? Toda palavra tem vogal. Quando elas estão nas palavras, elas podem ser classificadas em vogal e semivogal. Deu para entender? Então, para receber o nome de semivogal, a vogal ela tem que ser pronunciada com menos intensidade, certo? Então, vamos aqui para a gente entender melhor. Por exemplo, aqui a palavra pai, né? O P é a consoante, A é a vogal e o I é a semivogal, ó. Pai. Qual a vogal que sai com menos intensidade? É a letra I, então ela é a semivogal. Aí tem outra palavra ali, avião, né? A, vogal, I, vogal, A com tiozinho, vogal e o O, a semivogal, ó. Avião. Por exemplo, cada sílaba, por exemplo aqui, ó, vi, só tem uma vogal nessa sílaba, então ela é sempre vogal. Não tem sílaba só com semivogal, tá? Aí quando a sílaba tem duas vogais juntas, obviamente que ali vai ter uma pronunciada com menos intensidade. Então a que tiver com som mais fraco é a semivogal. Mas eu vou deixar umas dicas bem fáceis para vocês não tirar de letra, diferenciar a vogal e a semivogal com facilidade, ó. Para ser semivogal,
é preciso estar ao lado de uma vogal, né? Não tem sílaba só com semivogal. A letra A, ela é sempre vogal, ela nunca é uma semivogal. E tem que ter um som fraco. Por exemplo, aqui a palavra torneira, torneira. O encontro vocálico que está no NEI, né? Qual é a vogal, qual é a semivogal? Torneira. É óbvio que a letra I é a semivogal, que é a que está saindo com som mais fraco. Aí coloquei uns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Pintadinho de verde são os encontros vocálicos, os encontros das vogais na palavra. E na separação de sílaba, a vogal pintada com com a cor vermelha é a vogal e com a cor azul é a semivogal. Vamos lá? Tesouro, né? Olha lá, tesouro. Caixa, mingau e besouro. Por exemplo, na palavra, para vocês entenderem melhor, vocês já ouviram algumas pessoas falarem, por exemplo, não pronunciarem alguma vogal em alguma palavra? Por exemplo, a palavra tesouro. Tem gente que fala tesouro, nem pronuncia a semivogal U. Por quê? Porque ela tem quando a gente pronuncia a letra U, é com menos intensidade. Então, para algumas pessoas passa despercebido, né? Nem percebe que tem a letra U ali. Caixa. Eu já ouvi pessoas falarem caixa, nem pronunciar a semivogal I, né? Por quê? Por causa da intensidade, que às vezes as pessoas nem percebem. Mas a gente, né, tem que prestar muita atenção quando for escrever e quando for pronunciar as palavras, pra gente não deixar nenhuma letrinha passar ali despercebida, tá bom? Deu para entender? Então continue estudando aí, capricha nas atividades, tá? Beijos!